Você consiga ter com mais eficiência possível aquela performance. Senão, dava pra ter todo mundo Superman, né? Correr milhões de quilômetros e ter o físico estético possível, né? Eu acho que tem um exemplo de motor bom pra isso. É pegar, por exemplo, uma moto 1000. Quantos giros faz uma moto 1000? Eu não entendo nada de moto. Então tá bom. Uma moto 1000, ela faz entre 11 e 13 mil giros. Tá? Um motor a diesel. Quantos giros faz um motor a diesel? Quanto você troca uma marcha? 8 mil? Não. 2.500, 3.000 giros. Caralho. Só que o motor diesel puxa um caminhão. É o fisiculturista. A moto, ela pega 300 por hora na reta e fica mantendo. Isso é o maratonista. Não dá pra você imaginar uma moto puxando, por mais que ela tenha 200 cavalos, ela nunca vai puxar uma carreta. Assim como um caminhão, ele nunca vai apostar corrida nas suas condições naturais. Claro que o caminhão da Fórmula Truck, ele é completamente modificado, não tem nada a ver. Só que aí entra em uma outra coisa, que é o nível de desgaste. Quanto dura um caminhão da Fórmula Truck? Exato. Então, você pode até falar, mas tem o caminhão então. Mas se você gerar esse nível de demanda, e é o que você estava falando, uma célula, uma energia que ela gasta para se modificar, para ela se manter e para ela performar, é um negócio brutal. E a musculação é uma coisa, Igor, que ela depende do repouso para que você tenha o desenvolvimento muscular. Né? É que nem é exatamente aquilo que eu falei em relação ao aeróbio, o músculo é uma ferramenta. A musculação, o músculo é a finalidade. Então você treina, manda uma mensagem para o seu músculo que é desenvolva. Quando você para de treinar, a partir dali o seu músculo ele vai ter um pico de desenvolvimento nas primeiras 6 horas, que aí a nutrição é fundamental mesmo. Então, essa janela é a janela mais importante para a musculação, mas que vai até 72 horas, onde você ainda vai continuar adaptando para aquele tipo de estímulo, né? Hipertrófico, que é o que a gente está falando. A corrida não é assim. A corrida é a capacidade mitocondrial, é a capacidade metabólica que você tem de entregar energia para a célula e fazer essa célula muscular ela fazer aquele trabalho. A recuperação que ela precisa existe, mas ela não é comparável a uma célula muscular que sofreu dano, tem que sofrer recuperação e vai sofrer desenvolvimento. A musculação ela pressupõe que você tem um tempo de descanso, que é o tempo que você vai, entre aspas, crescer. O aeróbio não precisa disso. A célula vermelha ela recupera assim, ó, puf, acabou. Por isso que tolera, por exemplo, treinar no dia seguinte. Mas, por exemplo, quando pega... Cara, eu caí na besteira de fazer uma prova de 5K. Eu também. Foi um amigo meu. Aí, vamos lá, falei, vai ser cara, de boa. não vamos. Não, vamos comigo. Falei, vamos, né? Eu corri, tipo, os primeiros 2, beleza. Deu 2 km, cara. Eu comecei a andar. Não, você tá... Falei, irmão, Não dá. me empurra. Porque não vai rolar. Esse esquema, assim, nível. me puxa num carrinho, sei lá, vamos conversando. Aqui é o meu limite. Não deu. E era prova de rua, então eu só ficava pensando assim, cara, eu ainda tenho que voltar pra casa porque eu vim a pé até aqui, cara. Eu caí na besteira de falar, não, vamos andando que é pertinho. E pra voltar? Depois de uma prova, né? Tá maluco. Porra, eu fiquei assim, eu fiquei uma semana pensando, o que eu fui fazer da minha vida, cara? Eu tinha dor no adutor, eu tinha dor na lombar, eu tinha dor... Que eu acho que é uma coisa legal de você comentar também, porque muitas vezes a forma física que a pessoa representa, ela demonstra o que é a adaptação biomecânica que ela criou para fazer aquele tipo de trabalho. Na musculação isso é muito claro. Então, quando o Salles, ele troca os exercícios, ele adapta os estímulos, ele está fazendo o quê? Ele está priorizando a atenção em um segmento que ele quer que responda mais. Que nem, ele está cuidando de uma menina que vai competir wellness. Ela tem aquele formato típico da wellness, que é um tronco mais delicado, é um quadril muito exuberante, é um glúteo médio muito desenvolvido, é um posterior de coxa numa proporção quase que 1 para 1 para um quadríceps. Quer dizer, é todo um trabalho de artesanato que ele manipula com séries e repetições, frequência de treino para determinados segmentos musculares que ele precisa ativar com exercícios específicos. Exato. Quando você vê a pessoa correndo, a maioria delas, é aquilo que também ele estava falando, né? Ela corre para conseguir chegar, ela não corre para correr do jeito mais perfeito. Verdade. Então ela não faz a melhor passada, ela não ativa a musculatura da forma adequada, e aí a gente tem as patologias do exercício, que na corrida a gente tem patologia também, né? Vamos começar do pé para cima. Então você tem fascite plantar, você tem canelite, você tem síndrome da banda iliotibial,
você tem a inflamação de glúteo médio. Mas essas coisas, elas tendem a piorar ao longo da prática do exercício ou a melhorar? Se a pessoa ela tem um uso do corpo dela de uma biomecânica inadequada, piora. Então ela tá achando, eu tô fazendo corrida, eu tô melhorando minha saúde. Então, depende. Porque o teu aparelho locomotor, ele precisa que você tenha um uso dele equilibrado para que ele continue a funcionar. Então, tem muita gente que deve procurar o Salles, que na verdade ela está enxergando uma forma, mas que quando ele bate o olho, ele fala, essa função tá ruim. Aí se vê a corrida da pessoa, vê completamente desestruturado. Se você for ver o jeito que a gente anda, a maioria das pessoas, por exemplo, e aí principalmente mulher, anda na ponta do pé. E aí fica tempo sentado, então tem encurtamento de musculatura do quadril, né? Encurtamento tanto de glúteo quanto de psoas. Tem encurtamento de isquiotibial. E aí vai tentar correr com tudo isso encurtado e com alguns músculos mais fortes que outros, cara, é que nem um marionete, um títere. Né? Se você puxa muito um cabo de um lado, ele estoura. Não tem como você não ajustar isso. Então, eu acho que o aeróbio ele populariza, a corrida populariza, né? com uma promessa que é delicada, que é qualquer um pode pôr um tênis e correr. Mas a verdade não é assim. Você precisa de muito preparo. Porque a musculação, você ainda tem tempo de corrigir o movimento. Mas quantas passadas você dá, por exemplo, para cada 100 metros? Né? Eu uma vez fiz a conta, são mais ou menos 100 passos para cada 100 metros. Né? Um passo nosso tem mais ou menos um passo assim, pé direito e pé esquerdo. Né? O passo duplo. Né? Para cada 1000, você dá 1000 passos. Pensa que quando você corre, você multiplica o seu peso por até 5 vezes. Então uma pessoa de 70 quilos correndo, ela está batendo com o calcanhar no chão com 350 quilos. E se ela estiver fazendo certinho, ela faz o choque do calcâneo, ela distribui essa carga pela lateral do pé e ela só decola com o toe off. A hora que o dedão apoia no chão é a última coisa que toca no chão. E mesmo assim, se você for ver o que é uma mecânica de uma boa corrida, você vê um cara que corre biomecanicamente legal. Ele corre subindo o joelho pelo menos 90 graus com o quadril. Ele não corre tipo batendo o pé no chão, empurrando o chão. Ele corre puxando o chão. Ele sobe o joelho para buscar a frente lá na frente. Agora, esse modo de movimento cansa, porque é um movimento extremamente complexo. Aí o que a pessoa faz? Ela trota, fica correndo na ponta do pé. Exato. Quando você traz para aquilo que é a... Não, e aí a coisa vai ficando feia. E aí, assim, aí a menina que usa salto alto fala, cara, salto alto é isso? O salto alto, ele não faz a mulher ficar mais alta. O salto alto, ele tomba a mulher para frente. Quando ele tomba a mulher para frente, o que ela faz com a coluna? Ela faz uma hiperextensão. Então, quando ela faz essa hiperextensão, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um encurtamento da panturrilha, ela está fazendo um encurtamento da musculatura lombar e está fazendo um alongamento ou aumentando o que é a força, por exemplo, no transverso do abdômen. Então, vou perder barriga. Tem gente que corre e aumenta a barriga. Por quê? Porque não treina a core, porque não tem a musculatura do centro do corpo forte, porque tem essa alteração de bacia. Ela já chega assim. Então, não é que a pessoa corre, ela muda, ela entra na biomecânica perfeita. Não. Aquilo que ela é no dia a dia, usando o salto, passando 12 horas sentada, ela vai e põe na corrida. E isso que é o perigo. É a mesma coisa que você, do nada, chegar a fazer musculação e falar, bom, eu tô com um torcicolo, tô com tendinite no ombro, já sei, vou fazer remada com 250 quilos. Só que na musculação, como você faz força, você não vai conseguir. E é menos repetitiva. Exatamente. Mas na corrida é muito repetitivo, é um estímulo que, teoricamente, para força é leve e que você vai conseguir fazer. Aí você pensa que você tem... A gente chama de exercício de impacto, né? A corrida é um exercício de impacto, principalmente se você faz na rua. Então você pensa, no nosso corpo existem sistemas que estão preparados para receber esse impacto. Você pisa no chão, essa força volta para você. Então a gente tem, por exemplo, os músculos, as fáscias, os tendões, que são as musculaturas, são as estruturas responsáveis por receber essa tensão que está vindo, né, do chão para você. Só que imagina que a gente pega um sujeito destreinado, que não tem essas musculaturas fortalecidas e que não tem a biomecânica da corrida correta
para que esse impacto chegue nos músculos. E esses músculos estão enfraquecidos. Então essa dissipação desse impacto vai ter que ir para alguém. Para quem vai? Para as estruturas moles, para a parte articular. E é daí que surge a lesão. E ainda soma que o cara não tem um tênis adequado para correr, que é uma coisa importantíssima para reduzir essa absorção de impactos que vai vir do chão, né? Já na musculação, acontece, mas é muito menos, porque o exercício da musculação não tem esse caráter de exercício de impacto. E a gente consegue sofrer menos com isso, mas ainda assim é um problema. Porque na corrida, o que a gente quer? Fazer o máximo de trabalho, economizando o máximo de energia. Perfeito. É isso. E o que a gente faz para que isso aconteça? Primeiro, o ajuste biomecânico da corrida, para que você realize um gesto da forma mais eficiente possível, para eu realizar o trabalho gastando menos energia. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. E o segundo ponto é quando, por exemplo, quando a gente faz musculação, o que a gente faz? A gente aumenta a capacidade do músculo de aumentar o trabalho e reduzir o gasto energético dele. Por isso que a musculação é tão importante para quem faz corrida, né? Tem gente que tem medo de fazer musculação, né? Eu vou fazer musculação, vou ficar pesado, vai piorar a minha corrida. E quando a gente olha o que é os trabalhos específicos disso, aonde que o cara que faz corrida, ele se beneficia na musculação? Ele não aumenta o pace, ele aumenta, por exemplo, o que é a velocidade dele em aclive. Então, por exemplo, uma subida que ele desacelerava, ele não desacelera mais. E eu me arrisco, e Salles, você me corrige. A musculação é feita para você gastar o máximo de energia com o mínimo de desgaste. Para a gente, na musculação, o que a gente precisa é dar essa informação para o músculo crescer. Só que quanto mais o seu músculo desenvolve, mais difícil é para você dar essa informação. Pensa que essa informação, vamos pensar de uma maneira grosseira de boteco. Tá? Um músculo grande, para a informação chegar lá dentro, demora. Um músculo pequeno, para a informação chegar lá dentro, é rapidinho. Por isso que o cara, quando isso é até um trabalho do Schoenfeld, do Brad Schoenfeld, né? Quando o sujeito está no primeiro ano de musculação, de exercício resistido de força para fazer hipertrofia, ele ganha em média 12 a 15 libras, que dá mais ou menos 6 a 7 quilos, ou 5 a 7 quilos. Tá? No segundo ano de musculação, isso cai pela metade. Ele vai ganhar de 6 a 8 libras. E depois do